Amém. Bom dia, estão felizes, meus amigos? Muito feliz. Meu aniversário hoje. Eu não sou muito dessas de comemorar assim, igual a Marcela já é 3 semanas antes, ela já começa, não vai esquecer meu aniversário, não vai esquecer do meu aniversário. Eu essa semana falei, caraca, já tá no meu aniversário. Enfim, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, obrigado, Pai, pelo presente da vida que o Senhor nos deu, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, por esse louvor, por essa palavra de ofertório, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue fazendo, continue operando em nós, Pai. Continue falando aos nossos corações, agora através da mensagem, Pai, que o Senhor depositou no meu coração. Que nada que venha de mim saia, mas simplesmente aquilo que o Senhor quer falar com a tua noiva, que o Senhor quer falar com a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que estejamos abertos para receber a semente que o Senhor tem e isso venha frutificar nas nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, nunca na vida eu pensei que eu ia passar meu aniversário pregando em 2 cultos. Mas tá bom, Jesus faz coisas, né, que a gente nem imagina. Também nunca imaginei que ia ser pastor um dia. Também não imaginei passar meu aniversário pregando e sem minha esposa, que está lá cuidando da mãe dela. Fez uma cirurgia, eu testemunhei aqui um dia sobre ela estar com um problema de saúde. Ela fez essa cirurgia, foi bem sucedida e para a glória de Deus, queremos que ela já está curada. Amém? Mas, cara, isso fala muito ao meu coração. Eu já vim pensando muito sobre isso. Estar verdadeiramente no centro da vontade de Deus, né? Então, como eu falei, não era o cenário em que eu imaginava, né? Talvez não seja o cenário mais confortável pregar e sem estar com a minha esposa próxima aqui. Mas é o melhor lugar para estar. Por mais que seja desconfortável, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar. E as 2 semanas, Marcela pregou aqui sobre distrações, né? Estarmos muitas vezes distraídos. Muitas vezes a gente não ouve a Deus porque a gente não dá a devida atenção. Não ouvimos porque fazemos um barulho mais alto do que a voz dele. Não ouvimos porque muitas vezes tudo ao nosso redor vira uma prioridade ao invés de Jesus. E por ter essa questão do aniversário, eu já fico automaticamente reflexivo junto com os períodos de fim de ano. A gente começa a fazer uma autoanálise da nossa vida, o que deu certo, o que não deu, o que eu planejei lá no começo que eu não consegui concretizar, ou o que eu vou levar para o ano que vem. Não sei quem mais é assim, mas eu fico muito reflexivo por essa época do ano. E eu já quero começar aqui. Primeiro que o tema dessa mensagem é só os dispostos permanecem. E eu quero falar um pouco, já começando aqui a confessar ao meu coração que eu sou um procrastinador. Semana passada era para eu estar pregando, estava fazendo a mensagem, tudo mais, tudo certinho. E aí soube ali no meio da semana, perto do final de semana, que era um mineiro, queria pregar. E eu falei assim, glória a Deus, então vou deixar para semana que vem. Então, semana que vem eu termino. Eu terminei ontem de madrugada a mensagem aqui, quase antes de vir. Então eu sou um procrastinador. E tem um autor americano chamado Tim Urban, que ele explica um pouco a teoria da mente de um procrastinador. Racionalmente a gente tem muitas vezes a direção ali da nossa vida, mas é como se o cérebro ficasse buscando um eterno descanso, uma eterna diversão, uma satisfação a todo tempo. Cantamos aqui, né, que nada mais satisfaz, mas a gente busca satisfação a todo tempo. E quando tem algumas tarefas que estão estourando o prazo, é como se dentro do nosso cérebro ativasse um botão de pânico, um botão de emergência e a gente começasse a fazer todas as coisas correndo de última hora, porque todo outro tempo foi gasto tendo pequenos prazeres, pequenos momentos de diversão.
E toda essa satisfação faz com que a gente seja viciado realmente nesses pequenos prazeres. Hoje a gente vive uma estação, uma época, uma era da plena satisfação, né? Fique satisfeito ou o seu dinheiro de volta. É quase um evangelho também personalizado, igreja personalizada. Nos vendem muitas vezes um comercial de margarina na nossa vida, quando Deus também fala sobre as aflições desse mundo e quando a nossa fraqueza é que Ele se faz grande. E essa busca, ela pode ser muito prejudicial. Tem uma professora psiquiatra também americana, ela tem um livro muito bom chamado Nação Dopamina. E ela tem uma frase que me marcou muito, que ela fala: celulares e internet e mídias sociais, elas são uma droga em potencial. Ela fala que a dopamina, ela é um neurotransmissor que está ligado à sensação de prazer e à recompensa. E quando a gente usa o celular, especialmente ali redes sociais, reels, notificações, os jogos ali, uma curtida, um comentário, existe uma liberação instantaneamente e constante de dopamina no nosso cérebro, criando um ciclo que estimula mais e mais esse local no nosso cérebro. Então esse excesso, ele vai reduzir, tudo que é excesso, ele vai reduzir a nossa capacidade de sentir satisfação em atividades que não são tão imediatas, que não são tão rápidas. A gente acaba deixando de produzir muitas vezes. A Marcela fica me cobrando porque eu uso melatonina para dormir quase todo dia. Ela fala assim: seu corpo não vai mais produzir de tanto que você está usando. Mas é uma dose bem fraquinha, não estou me drogando não, gente. É fitoterápico, tá? E isso vai gerando essa dependência, exatamente, vem desse princípio de ser uma droga em potencial. Vira uma dependência, um vício, uma dificuldade de concentração. E viciado o quê? Em recompensas rápidas e fáceis. Por isso, do celular. Então, se para adulto isso é muito difícil, imagina para uma criança. Então, quem é pai aí pode... Eu não sou, mas já levo como conselho. Mas o que eu quero falar com isso? Cara, a Bíblia, ela vai de contra isso daí, né? A Bíblia fala sobre aquilo que nós cantamos aqui, sobre a gente ter a plena satisfação em Deus, né? A Bíblia fala para a gente buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. E por isso que eu quero entrar aqui hoje, eu quero falar sobre esse reino. O que a Bíblia fala do reino de Deus? Esse reino que estaria acima de toda e qualquer satisfação que a gente pode ter. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 33, versículo muito conhecido, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então isso fala o quê? Fala de se posicionar, fala de buscar o reino, realmente estabelecer um governo, governar a nossa vida pessoal. Então eu não alcanço o reino de Deus passando meu colega de trabalho para trás. Eu não alcanço o reino de Deus quando eu invento desculpas e boto a culpa em todas as pessoas, ao invés de assumir muitas vezes meu erro e aprender com isso. Eu não alcanço muitas vezes o reino de Deus se eu fico mentindo todo dia, toda hora, se eu traio muitas vezes, traio a confiança das pessoas. A Bíblia diz também que o reino de Deus é tomado à força, e isso fala realmente desse posicionamento. Isso não fala das nossas obras serem para a nossa salvação, porque a salvação é a obra de Deus e não a obra nossa. Mas o reino de Deus ser tomado à força significa o quê? Eu já falei aqui na última vez que eu preguei que a nossa carne, ela deseja o que é contrário ao nosso espírito. Então a gente tem que se forçar o tempo todo a fazer as coisas do espírito, a alimentar o nosso espírito. E é isso que é buscar a força, tomar a força o reino de Deus. Mas antes de entender como que o reino de Deus é tratado aqui na Bíblia, a gente tem que saber que ele é tratado sempre no presente ou no futuro. Algumas parábolas, se você abrir na sua Bíblia, ela vai estar: o reino de Deus é semelhante a alguma coisa. Ou então, o reino de Deus será. Então sempre vai ser no aspecto presente, o atual que estamos vivendo. Tem um aspecto futuro, parte 1, eu gosto de dizer, que é aquilo que nós estamos vencendo, aquilo que nós estamos fazendo. Eu acredito que de forma
figurada, muitos conhecem aquela frase da parábola dos talentos, né? Servo bom e fiel. Mas eu acredito que de forma figurada, todos nós vamos ouvir pequenas frases como essa ao longo da vida, à medida que a gente vai vencendo alguma coisa, à medida que a gente vai governando alguma coisa. Eu vou parando de mentir, eu vou parando com um pecadinho de estimação ali, e eu vou ouvindo ao longo da minha caminhada, servo bom e fiel, que você venceu aquilo ali. Então esse é o futuro parte 1, né, vamos dizer assim, e o futuro mesmo, a era vindoura, a vinda de Cristo. E o que o reino de Deus não é? Lá em Romanos 14, ele fala que o reino, ele fala uma série de atitudes e de comportamentos, e no verso 17, ele destaca que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu acho muito engraçado assim, porque 2/3 do que é o reino de Deus, ele vem depois da justiça, que fala do nosso posicionamento, que fala exatamente de nós governarmos. A justiça, nós não somos justos, mas Deus nos fez justos à medida que Ele morreu na cruz por nós. Então, à medida que nós conhecemos a justiça de Deus e experimenta, a gente consegue experimentar a paz e a alegria no Espírito Santo. E no verso 18, se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. A aprovação de Deus e das pessoas é aquilo que eu falei ali sobre o servo bom e fiel. Que Jesus fala, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, colocarei sobre muito, venha participar da alegria do seu Senhor. Mas também tem um alerta para nós, que é o contrário disso, quando nós não nos posicionamos, não governamos. Servo ruim, você não foi fiel nem no pouco, então não vou te botar no muito, então nem venha participar da alegria do Senhor. Então a fidelidade nas pequenas coisas é o princípio para a gente governar no reino de Deus. E o reino de Deus abra lá em Mateus capítulo 22. Pode deixar aberta. Jesus fala uma parábola, né, do grande banquete. E toda parábola ela é discutida como uma relação ao propósito, tem o propósito de ensinar, né, lições espirituais. O estilo de leitura e redação de uma parábola, ela sempre tem essa finalidade, né? Explicar uma lição, geralmente ela está associada ao contexto daquilo que Jesus estava ensinando. E mais uma vez Jesus estava ali em meio de debates, né, em conflitos, explicações sobre os milagres e tal. E Jesus vem com esse recurso, que é uma parábola, que geralmente são histórias que Deus usa, que Jesus usava para aterrizar a mensagem, para que mais pessoas pudessem entender, que as pessoas pudessem compreender aquilo que estava sendo transmitido. Então a parábola ela não serve para uma totalidade de uma doutrinação, né? A parábola é para explicar alguma lição que Jesus está dando. Muitas vezes a gente se perde em pegar uma parábola e tirar uma doutrina por completo disso, e não partes, e sustentar pontos de saber quem vai para o céu, quem não vai. Então, para compreender, a gente precisa entender o contexto em que ela foi contada. E essa parábola, Jesus estava enfrentando questionamentos ali sobre a sua autoridade, levantado por homens inteligentes, fariseus, mestres da lei, que estavam comparando Jesus com João Batista. E no verso 1 começa a parábola dizendo: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino de Deus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, um segundo convite, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos já foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do meu casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos.
Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e perguntou: amigo, como que você entrou sem veste nupcial? O homem ficou mudo. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés, lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, poucos são escolhidos. Daí. Então, nos capítulos anteriores ali, Jesus já vinha com uma linha de pensamento sendo traçada até que a gente chegue nessa história, né? E para deixar essa parábola mais clara ainda, a gente vai mergulhar. Ela fala desse rei, um homem muito poderoso que decide celebrar o casamento do seu filho. E essa festa seria o evento mais zica, mais top do ano. Ele seleciona os convidados a dedo, escolhe um público exclusivo para tornar essa ocasião ainda mais requintada. Eu não sei quem aqui viu, acho que foi essa semana passada, o aniversário de 15 anos que teve aqui em Curitiba, que teve maior repercussão, né? Foi gasto em torno de 5 milhões, festa de 15 anos da menina ali. Lua Santana cantou na festa. Então, eram pessoas do mais alto gabarito, pessoas de classe mais altas, só os VIPs. E qual foi a resposta dessa galera? Eles desprezaram esse convite, fizeram pouco caso. E depois o rei enviou um segundo convite, falando assim: mano, vocês não estão entendendo, essa festa é imperdível, eu vou mandar para vocês as pulseirinhas VIP já, o kit influencer de cada um, para vocês postarem seus stories, as roupas para vocês vestirem, quando vocês chegarem aqui eu vou dar. Eu já preparei o boi mais gordo, a paletinha de carneiro. Eu já preparei os caviar, tudo aqui, é só vocês chegarem. E ainda assim a galera continuou dando desculpas. Lá em Lucas 14, ele narra uma versão dessa mesma história. E começam ali algumas justificativas, né? Um precisou visitar o campo que ele tinha acabado de comprar. Então comprei meu apartamento novo, comprei minha casa na praia agora, estou de mudança. Comecei a empreender, estou no meu corre aqui. Outro tinha adquirido as juntas de boi, precisava testar essas juntas. Outro tinha acabado de casar, né? Pô, como é que eu vou na festa agora? Fiquei anos orando por essa mulher, na seca aí por tantos anos, estou na lua de mel, preciso aproveitar. Não posso ir nessa festa. Então mesmo ali essas desculpas sendo legítimas, né? Vamos dizer, lícitas. Desculpas que muitas vezes podem ser bênçãos que Deus nos dá, né? Deus me abençoou com um casamento, me abençoou com uma propriedade, me abençoou com um negócio novo. Ainda assim o resultado foi o mesmo de todas essas pessoas, desprezando o convite desse rei. E não foi só isso, né? Enquanto alguns simplesmente desprezavam, outros fizeram o quê? Mataram os mensageiros, os servos do rei. Isso ensina algo muito profundo, né? Que até as coisas lícitas, bênçãos que a gente recebe de Deus, se a gente coloca no lugar acima do convite de Deus, elas podem nos levar a desdenhar o chamado mais importante, que é o quê? Participar da festa preparada por Ele. Aí esse dono da festa fica brabo, fica irado, se zangou lá. E daí chega um momento que ele fala, chama os seus servos e fala: pronto, cansei. Agora o critério é não ter mais critério. Vão vocês, meus mensageiros, meus servos, vão pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, pelas avenidas. Chama lá os piores, os drogados, as prostitutas, os mendigos. Chama todo mundo, gente de todas as espécies, porque a festa do meu filho vai acontecer. De qualquer jeito a festa dele vai acontecer. Agora o critério é, quem quiser, venha. Porta aberta, está escancarada, pode vir como está mesmo. Sujo, porque eu vou dar roupas novas. E não era qualquer roupa que o rei estava oferecendo. Não era uma roupa da C&A, da Renner, muito menos Zara, Gucci. O rei estava oferecendo uma coisa muito mais alta, muito mais nobre. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o rei estava oferecendo. As vestes.
E assim todo mundo que entrava na festa tinha que utilizar as vestes nupciais. Então, se você era mendigo, você entra como um nobre. Se você era um cego largado por aí, aqui está a roupa de um príncipe para você estar nessa festa. Porque o mesmo rei que te chamou, ele te dá a vestimenta certa. Só que havia uma condição: todos podiam ser convidados, mas quem entrasse tinha que vestir as vestes nupciais. Por quê? Porque a festa do rei, do filho do rei, é importante, ninguém pode entrar de qualquer jeito. Quando fala de roupas apropriadas, né? Quem aqui já foi? Eu acredito que ninguém, sei lá, numa formatura, numa festa de gala, numa roupa de ficar em casa, sei lá, chinelo de dedo, camiseta de time e bermuda. Você vai ficar se sentindo mal, né? A gente fica mal porque não estava vestido adequadamente para aquele evento. Ou mesmo um aniversário informal, eu chego lá de smoking, de terno e gravata, né? Ou as mulheres com um vestido longo, de brilho. Cara, a pessoa vai se sentir mal porque ela não está vestida adequadamente. Então a roupa adequada, ela reflete também o respeito ao ambiente e às pessoas ali. Só que chega um momento então que o rei começa a passear pela festa, ver, né? Antes era aquela festa estranha com gente esquisita. E aí agora já era uma festa onde tinham os nobres, as pessoas todas bem vestidas, uma festa incrível. Aí ele olha lá no canto, numa mesa, tinha um cara que não estava com as vestes. Aí o rei vai direto: ô amigão, diz aí, como que você conseguiu entrar aqui sem essas vestes que eu mesmo forneci? Os trajes especiais que eu disse que era a única condição, a única coisa que era necessária. Aí o homem ficou mudo e sem resposta. Porque de verdade não tem como dar uma desculpa ou inventar alguma coisa para Deus que conhece o fundo do nosso coração, amém? Então o rei indignado ordena: tire ele daqui, expulse, tire ele da minha festa. Tá achando que aqui é casa da mãe Joana, palhaçada, que eu sou tongo? Não. Esse rei ficou brabo. Aí Jesus termina a parábola dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui é uma das ilustrações de Jesus para dizer o que o reino de Deus é. E me faz refletir muito essa parábola, porque a gente observa alguns pontos. Primeiro ponto: Deus é um Deus de alegria, um Deus de festa, Ele prepara uma festa. Deus aqui está representado como o pai da parábola, né? O rei que deu a festa do seu filho. Ele é um Deus que celebra e nos convida para uma festa, não é? Deus é um Deus festeiro, festivo, um Deus de alegria, um Deus de ambiente de celebração, Deus de ambiente de prazer santo, um prazer verdadeiro, uma alegria genuína. Não é aquela... O primeiro milagre que Jesus fez em público foi numa festa de casamento, e isso nos revela também muita coisa. Enquanto muitas vezes a religião pinta lá um Deus que fica de braço cruzado, rabugento e taxando tudo que possa se parecer com um prazer de pecaminoso. Não, Deus deu o verdadeiro prazer. Prazer da santidade, verdadeira alegria. Isso é a lógica da religião. A verdade é que Deus é aquele Deus que se alegra com a nossa alegria. É aquele Deus em que Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. É o Deus que a Bíblia fala que Ele faz uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então o convite de Deus é para uma festa, não para um sistema religioso sem vida, amém? Ele convida para um banquete, para uma festa da melhor qualidade. Servir a Deus, eu gosto de frisar algo muito importante, cara, eu já escutei algumas vezes: é chorar todos os dias aqui na terra porque um dia a gente vai rir no céu. Cara, que mentira isso daí, isso é uma heresia. Isso não é o Evangelho é o oposto disso. O convite para Jesus é que a gente experimente uma vida plena aqui também, satisfatória e tão alegre, que nada no mundo pode oferecer algo que se compare ou que seja parecido. Essa é a vida eterna. João 17, capítulo 3, não precisa abrir, ela fala assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro,
e a Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna não começa só quando a gente morre, não. A vida eterna começa no momento em que a gente passa a nos conhecer e nos relacionar com o Pai, com aquele que nos criou. É por isso que a alegria no reino de Deus, ela não depende de circunstância alguma. Não é sobre estar feliz, é sobre ser feliz. Porque a gente prossegue em conhecer aquele que nos amou. Sermão do Monte, por exemplo, fala bem-aventurados. O original dessa palavra significa muito mais do que felizes. E diversas situações que aos olhos humanos são uma desgraça para todo mundo, mas Jesus fala ali, mais do que felizes são vocês, se chorarem, porque terão consolo. Então o que isso fala? Fala que a alegria do Senhor não é por uma circunstância. A felicidade plena está em Jesus, que é um Deus de alegria. Amém? Estão felizes? Então, quando alguém perguntar se está feliz, tem que falar, eu sou feliz. Também não vai ser crente chato também, né? Outro ponto aqui é a graça escancarada, escandalosa e o convite para entrar na festa. Ninguém entrou na festa por mérito algum. O ingresso é o convite de Jesus, feito por aquele que preparou tudo. Assim como eu acredito que ninguém decide por si só entregar a sua vida para Jesus, sem que antes o próprio Jesus tenha depositado esse desejo no coração. Eu gosto muito de usar esse termo, entregar a sua vida, porque eu não acredito que a gente aceita Jesus, não. Pelo menos não em primeira instância, mas primeiro nós somos aceitos por Ele. Isso fala o quê? O que a gente aceita? Se a gente aceita o convite, é porque antes Ele aceitou nos convidar. Por isso que eu prefiro muito mais entregar a vida para Jesus. Fomos aceitos por Ele. Ele nos chamou. E a pergunta é, onde você estava quando recebeu esse convite? Largado, traído, drogado muitas vezes, vendendo seu corpo, mendigando pão, ou mesmo vivendo uma vida ética, exemplar, um bom profissional, um bom marido, bom filho, que no final, de verdade, não importa se você é considerado bom ou não, o convite é para todos, como diz no verso 10 ali. Isso revela que não tem mérito algum na graça. O reino de Deus, o evangelho da graça é de graça. Mas é de graça para nós que recebemos o convite, né? Que para quem organiza, ele é cara. Quem organiza um casamento sabe, quem já casou, quem está organizando um casamento sabe que tudo é caro para fazer uma festa. Mas agora quando você recebe o convite, hoje, na nossa ótica, ainda tem que pagar, né? As mulheres pagar uma maquiagem lá, aluguel de vestido e tal, mas na ótica aqui de Jesus, não. Tudo é o dono da festa que está dando. Está dando a festa inteira, está pagando tudo, está chamando. Você chega ali, vou te dar uma roupa de gala, roupa de luxo ainda. Então, o que está falando aqui? Que Deus já pagou o preço dessa nossa entrada. Amém? Outro ponto, as vestes. A transformação. A Gucci de Jesus. O convite não depende de como você está, como eu e você estamos. Para participar da festa é necessário vestir as roupas que o Senhor oferece. Na parábola, o dono da festa providencia as roupas para esses convidados. E as vestes representam o quê? Uma nova vida. Então não importa se você era um mendigo, um corrupto, vestia trapos imundos. Eu te dou roupas de nobreza. Não importa se sua roupa estava suja, seu pecado, sua reputação estava manchada. Eu tenho uma roupa nova para você. O dono da festa diz: quando eu chamo, não importa a maneira com que você está, mas aqui dentro eu quero todo mundo vestido com nobreza. Não dá para entrar na festa insistindo em usar nossas roupas antigas. Não dá para entrar na festa sendo arrogante de achar que a minha roupa é melhor do que a que Jesus oferece. Essas nova veste significa: Jesus, eu não quero mais andar da forma que eu andei até aqui. Eu aceito essa nova vida que o Senhor está me oferecendo. E desse texto eu tiro 3 recomendações. A primeira:
Ouça o convite, aceite e não questione. Espírito Santo, fala ali, o autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 7. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Não procrastine a sua entrada na festa. Muitas vezes, muitas pessoas à sua volta não tenham ainda ouvido esse chamado, não tenham recebido esse convite, mas se você já sentiu de alguma forma esse convite, esse toque no seu coração, no seu espírito, não adie, não deixe para amanhã, simplesmente responda e se lance no convite da festa que Jesus está dizendo. Deus não está à procura de pessoas imperfeitas ou perfeitas, Deus está à procura dos disponíveis. Ele não tem compromisso com quem acha que não precisa de um Salvador. Ele não tem compromisso com porque aquele que achava que já tinha a roupa certa, ele nem quis na festa. Ah, mas eu até gostava da minha roupa antiga. Estava acostumado já com esse meu jeito. Mas agora eu prefiro as vestes novas, a roupa nova que o Senhor está me dando. Eu já estava acostumado com esse meu jeitinho, já estava acostumado com essa minha depressão, estava acostumado a ser abusado, estava acostumado a não ser amado, a pingar de amores em amores. Eu já estava acostumado com a vida medíocre muitas vezes, com o pecado, com o vazio. Mas está aqui quem eu sou. E eu aceito essas novas vestes, essa nova vida. E no verso 8, ele diz: os convidados não eram dignos. Mas como assim? Não era justamente eles que tinham sido convidados? Aqui Jesus nos ensina que a dignidade no reino não está ligada a uma boa conduta, a um bom currículo, a uma boa vida. A dignidade tem a ver com a resposta ao convite do Senhor. Fomos revestidos de dignidade, porque nós não merecemos, mas recebemos. E quem são os que não são dignos, então? Aqueles que deram desculpas, aqueles que ignoraram o convite, aqueles que disseram: a minha vida está boa demais, eu nem preciso de Deus. E aqui eu tenho uma segunda recomendação. Se você já aceitou o convite de Jesus, viva à altura disso. Use as vestes. A festa de Deus ali, a festa desse rei não é uma bagunça church. Deus não pediu para ninguém pagar ingresso na festa, não. Ele já pagou tudo. Ele não está exigindo que você e eu sejamos alienados dentro da nossa bolha. O rei ali não está impedindo ninguém de ouvir música, de cantar parabéns com é pique, ou de montar uma árvore de Natal na sua casa. A única coisa que ele pede é que você vista vestes de santidade, não vestes de religiosidade. Amém? A mesma graça que inclui, que chama todo mundo, ela é transformadora. O reino de Deus, ele é completo, porque todo mundo do jeito que estava entrou, mas para entrar, ao entrar, tem que ser transformado. O Senhor encontra você, Ele te ama exatamente do jeito que você é, do jeito que você está. Mas Ele te ama tanto, tanto, mas tanto, que Ele não deixa você ficar desse mesmo jeito. Xandão até falou aqui, deu exemplo de você ver um mendigo no sinal. Você pode falar assim: ah, eu amo meu irmão, vou lá. Ó, esse cara eu dou uma marmita para ele toda semana. Esse é o nosso amor muitas vezes. Deus é o Deus que vai lá, pega aquele mendigo, traz para dentro da casa, dá um banho, dá uma nova vida, dá uma roupa de grife, chama para a festa de mais alto escalão. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus nos levanta, né, da onde nós estamos caídos, até que o que? No nosso exterior começa a refletir o que nós já estamos mudando dentro de nós, à medida que nós aceitamos o convite. Aí as pessoas vão começar a observar: caramba, mas não era aquele cara que traía? Não era esse cara aí, o bebum, o Zé Droguinha,
e agora ninguém reconhece mais, porque estão com novas vestes, nova vida, nova roupa dada por Deus. E a última recomendação dessa parte, ele termina dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui é o clássico, aqui é o Atletiba dos arminianos e calvinistas, né? Nossa, mas se eu aceitei o convite, mas no fundo se eu não fui escolhido, se eu exerci meu livre-arbítrio, mas eu já estava predestinado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu nem quero entrar nesse método, nesse mérito aqui, porque enquanto os muitos ficam discutindo o lado A ou o lado B, Jesus, ele está mais preocupado com a transformação da vida, né? O que adianta conhecer de cabo a rabo toda a teologia, saber decor 480 versículos da Bíblia, histórias da Bíblia, se dentro de casa eu não sou um bom marido, não sou uma boa esposa, não sou um bom filho, se eu dou mau testemunho, se dentro da igreja eu sou um santo, mas lá fora sou Satanás. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui eu quero fazer uma matemática básica para você que está com medo de entrar e não ser escolhido. Os 2 primeiros convites, muitas pessoas ali foram chamadas, pessoas importantes. Nenhuma delas foi escolhida. Mas no terceiro, todos foram chamados. Todos, saia pela rua e chama todos. E um só não foi escolhido, porque ele recusou as vestes adequadas. Então isso me ensina que o convite é para todo mundo, sim, mas a resposta é individual. A resposta é pessoal. Não procrastine o convite. Responda hoje o convite de Deus. E quando você entrar na festa, vista as roupas adequadas. Viva à altura do que Cristo fez por você. Tem coisas que podemos procrastinar, sim. Acabei de confessar o quanto eu procrastino. Mas tem coisas que não dá para procrastinar. Aquele mesmo escritor, ele explica que racionalmente nós sabemos quais direções precisamos tomar na nossa vida, mas é como se o nosso cérebro constantemente buscasse esse descanso, essa satisfação. E esse modo procrastinador funciona até certo ponto, mas ele entra em pânico quando os prazos estão estourando, como eu comentei aqui. Mas o problema maior não são nem os prazos, porque os prazos, o procrastinador entra no modo high performance, né? O especial, super saiyajin. Ele entra nesse modo e ele vai lá e faz as coisas correndo tudo. Mas existem 2 tipos de procrastinação: as com deadline, né? Com prazo, e as com prazo indeterminado. Aí que mora o perigo. Cuidar da família, passar tempo de qualidade com os filhos, cuidar da saúde, realizar um sonho, desenvolver um projeto que Deus colocou no coração. Pode colocar uma imagem ali, fazendo favor, no telão, Vitinho? Só se quiser também. Tá ali, ó. Esse cara, nessa teoria, nesse estudo, ele transformou tempo em imagem. Não sei se alguém já viu isso aí. Esse cara chamou a atenção até do Elon Musk, quando ele soltou essa teoria. Aqui está um quadro representando, cada quadradinho ali representando um ano, né? Do nosso nascimento, supondo que a gente viva até os 90 anos. Supondo, porque nem vou falar o tempo médio de vida do brasileiro, senão a gente piora o cenário. Pode ir para a próxima. Aqui, cada quadro representa um mês. Nosso nascimento até os 90 anos. Pode passar mais um. Aqui sou eu com meus 35 anos, bem dizer. Então você que tem
seus 30, já vivemos boa parte. Se a gente fosse viver até os 90, e vamos supor, nessa teoria ele fala, e você gosta de ir para a praia, você vai mais 60 vezes na praia na sua vida. Se você tem seus 30 e você vê seus pais 2 vezes por ano, seus pais ali têm seus 60, vamos supor que eles vão viver até os 90, você vai ver seus pais mais 60 vezes na vida. Ele transformou o tempo em imagem. Porque tem coisas que não tem prazo para que a gente procrastine. Esse é um grande problema quando a gente tem uma procrastinação, né? Esse é um grande problema da vida de muitas pessoas. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas na mente de um procrastinador, esse botão de pânico, ele só aciona quando tem prazo. E de verdade, essa procrastinação dos prazos, ela é até engraçada. É engraçado de se viver, de certo modo. Quando eu contei aqui que eu posterguei 1 semana para escrever essa pregação, fui terminado de madrugada, a maioria deu risada. De verdade, essa procrastinação aqui, ela é silenciosa. E muitas vezes passa despercebida até ser tarde demais. A procrastinação de longo prazo transforma o procrastinador um espectador da própria vida. E a grande frustração não é muitas vezes de não ter alcançado seu sonho, mas é muitas vezes não ter nem levantado para perseguir ele. Todo mundo procrastina alguma coisa, mas a verdade é, o tempo é vida. Pode tirar, por favor, aqui, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Então sim, procrastine, mas procrastine o que é procrastinável. Não perca tempo em responder ao convite de Deus. E de verdade, cara, isso aqui não é nenhum apelo, não. Não é para ninguém vir para frente, não é um apelo emocional, não. Isso aqui é um grito de desespero de quem olhou e tomou um baita susto de que tem menos tempo do que imagina. Mas a boa é que o dono da festa está chamando os convidados ainda. Isso fala do hoje, o reino de Deus é. O reino de Deus é esse convite para a festa. E agora o reino de Deus será. Até aqui o primeiro nível da nossa vida com Deus é o evangelho da graça, mas tem um convite para um nível mais alto, um outro nível com Jesus. Antes de ler a parábola que eu quero ler, deixa a Bíblia aberta aí no livro de Mateus, a gente vai ler lá o 25, mas o contexto dessa parábola está lá em Mateus 24, no verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e qual será
o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Então, capítulo 24 e 25, ele vem respondendo os seus discípulos. E o ponto de partida está no versículo 36 de Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí tem crente Márcia sensitiva que pega esses textos e fala: mas está falando que não sabe o dia e a hora, mas não sabe o ano. Na boa. Sério mesmo, a Bíblia fala que nem Jesus sabe a hora. Tem gente tentando adivinhar um ano da vinda. No versículo 43, fala da primeira série ali de parábolas. Eu quero falar bem rápido disso. 43, mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então essa primeira parábola está falando dessa imprevisibilidade na volta de Jesus. A segunda parábola, no verso 45, continuando: o servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o seu senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desses servos. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não vai voltar tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer, a beber, a se embriagar? O senhor desse servo voltará em um dia que não se espera, em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola já fala de uma volta antes do esperado. Então a imprevisibilidade e a volta antes da hora. A parábola mostra que esse servo tinha plena convicção de que ele não voltaria tão cedo e começou a zoar o barraco. E ela termina falando dessa volta num dia que não se espera. E é agora onde eu quero chegar. Uma volta mais demorada do que o esperado. Porque aí é quando a gente procrastina, porque vai demorar. Mateus 25, capítulo, verso 1. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram então às prudentes: nos dá um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não tenha o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Mas não está falando do ano. Não, tô brincando. Aqui tem algumas semelhanças entre elas, né? Que é um ponto importante que eu quero chegar aqui. As 10 estavam aguardando o noivo. Então não é só esperar a volta de Jesus que faz a gente ser prudente ou não. Olhando para elas, não tinha como saber quem era prudente e quem não era. A hora que deu para saber quem era foi quando o noivo apareceu. E aí essa diferença ficou gritante. Todas elas receberam o convite do noivo. Todas elas ouviram o chamado do noivo. Todas elas responderam o chamado do noivo, porque estavam já esperando o noivo. Então só ouvir não basta. Todas elas tinham candeias, tinham luzes.
Candeia fala o quê? Uma lamparina. Então, um instrumento ali que permitisse elas iluminarem, permitisse elas queimarem. Todas elas tinham uma estrutura para queimar. Hoje nós somos a geração que mais tem acesso a conteúdos para conhecer mais Jesus e a que menos tem intimidade com Ele. Porque informação é diferente de conhecimento, amém? Todas elas estavam acesas no início. Estavam queimando, empolgadas, tudo entregar, né? Ou me entregar, nem esqueci já. Todas elas dormiram. Descansar, tirar um tempo de descanso, não é negligência, é descanso, é cuidado. Então a Bíblia não fala aqui dessas 10 virgens, sendo 5 delas evangélicas, crentes, espirituais, e 5 meia boca. Mas as 10 tinham uma vida comum, as 10 esperavam o noivo. Então as 10 estavam ali dentro da igreja, chapando, as 10 iam no GC, as 10 serviam, as 10 muitas vezes elas estavam em comunhão, as 10 estavam fazendo devocional. As 10 esperavam o noivo. E não é, isso mostra que não é a intensidade, mas sim a constância. Começar queimando é muito fácil. Sentir um arrepio aqui no culto uma vez por semana, aquela empolgação. Mas permanecer é a grande chave. Permanecer queimando fala de amadurecer, fala do amadurecimento. Só os dispostos permanecem. Tipo uma vez, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu participei de uma meia maratona lá em Guarapuava, na cidade que eu morava. Nossa, os caras estão rindo já. Verdade. E aí, era tipo, é uma festa que tem lá no aniversário da cidade e tal. Daí. E aí eu fui. E aí deu o start da largada. Nossa, mas eu saí na disparada, passando todo mundo. E eu lembro que eu fiquei, nossa, muito empolgado, mano. Saiu ultrapassando, eu falei assim, caraca, mano, eu vou ganhar. Eu já, a primeira vez que eu ia correr. Falei assim, nossa, eu tô na frente, os caras estão tudo lá pra trás. Cara, por Deus, como daqui até o Shopping Cidade, eu tava com uma pontada e eu desisti. Porque não é só me dar esse start, né? Era uma meia maratona lá, 21 km. Os caras estavam correndo certinho, eu falei, nossa, os caras são trouxa, mano, é uma corrida. Aí eu, pá! A gente tá tendo, cada 15 dias, né, uma reunião online, uma Smart Church, com todos os líderes de todas as poemas. E eu lembro que teve uma dessa, o pastor Leandro Barreto, ele falou sobre a gente não ser aquelas pessoas que prometem fazer 1000 coisas. Não, eu vou treinar agora, vou entrar na academia e vou treinar 3 vezes por dia. Cara, vai 3 vezes por semana. Faz 1% melhor a cada dia, porque no final, a médio prazo, é muita coisa. Mas ao longo do dia parece que é muito pouco, 1%. Mas 1% vai melhorado por dia. No final, faz uma enorme diferença. Então não é querer fazer 1000 coisas no único dia, mas é uma coisa por semana por 50 anos. Outra coisa que esse texto fala, que óleo não se vende e não se empresta. Esse aqui eu peguei do Xandão, ele está aqui, eu tenho que dar os créditos. O óleo fala da unção e nos ensina que ela é inegociável. Não podemos negociar aquilo que Deus nos deu, não podemos negociar a unção que Deus já derramou sobre nós, assim como o profeta Balaão lá, né, o falso profeta que foi pago para profetizar contra o povo de Deus. Porque a lâmpada não impressiona Deus, a candeia não impressiona Deus, o que impressiona Deus é o quanto dele nós temos, quanto do óleo, quanto de unção nós temos. O que impressiona Jesus é um coração quebrantado na presença dele. E se tem gente vendendo óleo, é porque tem gente comprando óleo.
Essa é do meu pastor. Danduque uma vez falou que tem igrejas tão boas, que se o Espírito Santo for embora, eles não vão nem perceber que foi embora. Pesado, né? São igrejas muitas vezes caídas, de homens que deturparam a sua fé em troca do hype, em troca de cadeiras lotadas, perderam a sensibilidade muitas vezes por um cargo, perderam a sensibilidade por uma posição, inventam um fruto manipulado, uma unção que não é verdadeira, um óleozinho fajuto, o óleo diesel, e não o óleo da unção de Deus. Unção, o óleo leva tempo, leva investimento. Para adquirir unção, ninguém vai entrar no quarto por você, ninguém vai orar, vai buscar Deus no seu lugar, ninguém vai fechar a porta do seu quarto. Não existe intimidade com Deus sem tempo junto com Ele, não existe intimidade com ninguém sem ter tempo junto. A gente precisa proteger o nosso lugar de intimidade, o nosso lugar secreto. Não abrir certas concessões. A gente teve uma série, se você chegou depois disso aqui na igreja, chamada 100 Concessões. Acessa lá no YouTube. Foi uma série muito poderosa, em que a gente falou sobre santidade, sobre permanecer. E proteger o lugar secreto muitas vezes é falar não. E eu não estou falando falar não para... eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores porque eu não vou me misturar com quem não é crente. Não, a gente também já aprendeu isso numa outra série. É Jesus fora da igreja. Eu estou falando de dizer não para coisas lícitas. Para você passar tempo com Jesus. Ontem teve a confraternização do Influ que eu tinha confirmado há uns 2 meses já. Mandei uma mensagem para o Raul. Falei assim, Raul, não vou conseguir ir. Preciso ter um tempo com Jesus aqui. Eu preciso terminar a pregação. Tudo bem que eu procrastinei, mas poderia ter ido se eu tivesse me organizado. Mas esse é outro papo. Então é você deixar às vezes coisas lícitas. Eu não vou nesse rolê porque eu vou ter tempo com Jesus. E a parábola termina ali no verso 12 com uma menção do que Jesus falou lá no verso 7, no capítulo 7, falando: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não curamos, não realizamos muitos milagres. Aí Jesus vem e fala: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não importa quanto você sabe fazer dentro da igreja, esperando o noivo, se não tiver unção, é só ativismo. Não importa se você é um excelente músico, toca aqui no púlpito, se não tiver unção, é só barulho, é só música. Não importa se alguém sobe aqui para pregar conhecendo muito bem a Bíblia, e eu me coloco nesse lugar também. Se não tiver unção, é só informação. Informação é diferente do conhecimento. A unção só se adquire com porta do quarto fechado, com o joelho no chão, oração, busca, intimidade com Jesus. Ainda que pouquinho, mas constante. Então o reino de Deus é o hoje. É um convite para todos. A porta está escancarada. Venha do jeito que está. Esse é o evangelho da graça. Mas entrar como noiva de Cristo, a porta se fecha uma hora. É para aqueles que permaneceram, para aqueles que protegeram o seu secreto, para aqueles que são íntimos do noivo. Eu quero encerrar. A banda pode vir aqui, por favor. E ela termina essa série de parábolas sobre o futuro do reino com a famosa parábola dos talentos. Eu não vou me entrar aqui. Mas ela começa, depois você lê lá Mateus 25, no versículo 14 ao 30. Mas ela fala que um homem, ao sair de viagem, chamou os servos e confiou seus bens. Então ele deu 5 talentos para um, para outro. Ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1. Aí quando ele volta, o que tem 5 talentos apresenta ali que ele multiplicou. O que tem 2 talentos, ele apresenta ali, ó, multipliquei meus talentos. E o que tem 1 talento,
ele vem com uma pregação ainda, né? Falando, quer ver? É uma boa pregação. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, eu saí, escondi o talento que você me deste, né? Veja aqui, está aqui de volta o que te pertence, meu Senhor. É uma boa pregação, né? Aí Jesus vai e fala para ele, né? Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde eu não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. O talento aqui é uma unidade monetária, né? Ele representava, um talento representava em torno de 15 anos de trabalho. Então era alto valor. Mas o ponto central aqui nem é sobre finanças, ainda que a gente possa interpretar dessa forma, como investimento, e não é errado isso. Mas aqui está falando sobre bons administradores daquilo que Deus nos concedeu. Quando a gente pensa nessa sequência de 4 parábolas, a gente entende que Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o fim, a não criarmos teoria sobre quando vai acontecer, porque a volta é imprevisível, ela pode ser mais cedo, ela pode ser mais tarde. Ao invés disso, a gente precisa simplesmente continuar sermos bons administradores daquilo que Deus nos deu. Martinho Lutero uma vez fala, e eu gosto muito dessa passagem assim, que ele fala que ele estava regando as flores do jardim da sua casa, e um amigo foi visitá-lo e perguntou o que ele faria se soubesse que Jesus estava voltando naquele mesmo dia. E Lutero respondeu: simplesmente continuaria regando as flores do meu jardim. A ideia é que se nós estivermos continuamente no centro da vontade de Deus, qualquer coisa que nós estivermos fazendo vai ser a coisa apropriada para continuar fazendo, mesmo sabendo que Jesus está voltando. Como que você tem impressionado Jesus? Você tem preocupado mais com a sua candeia, com a sua estrutura, com a sua lâmpada? Ou você tem priorizado a presença, adquirir a unção, adquirir o óleo? Como você tem feito para manter o sim como resposta ao convite que Jesus já fez para você, ou se ainda não fez, que você receba esse convite em nome de Jesus? Se coloque de pé nesse momento aí para nós, para parecer que a gente está acabando. Os meus talentos, eles não impressionam a Deus. Foi Ele que me deu. Ele que deu os seus talentos para você. Isso não impressiona Ele. Ele quer a sua entrega, a sua doação, aquilo que você devolve para Ele, a intimidade, desenvolver um conhecimento verdadeiro de quem Ele é. Porque Deus escolheu Davi no meio de um monte de irmãos que eram talvez mais talentosos ali, que eram mais hypados para fazer o que Deus queria. Porque Deus escolheu os discípulos que o mundo jamais iria escolher. Ele podia ter começado a igreja dele, talvez, com os fariseus, que já iria começar com uma boa teologia. Ele podia já começar com os que tinham mais seguidores de Jerusalém lá. Porque escolheu os que o mundo rejeitou. Porque ele procura, ele precisa de pessoas que, ao sentirem um toque fresco dele, larguem tudo para responder o convite. A gente pode estar cheio de obras, cantando muitas canções, pregando para multidões de pessoas, de verdade, com as cadeiras aqui lotadas, empurrando as paredes. Isso não impressiona a Deus. Não queremos chegar no final da caminhada e ouvir o "não te conheço". Talvez o versículo mais pregado por nós aqui na igreja, Mateus 6,6. Mateus 6,6 fala que o que acontece ali no particular, ele se tornará público.
Mas ele mostra ainda que a recompensa pública ele não é tudo, é um bônus. Porque a verdadeira recompensa é simplesmente ir no quarto e ter a presença de Jesus. Não temos tempo para ser imaturos mais. Não temos tempo para procrastinar o que realmente é importante. Não temos tempo para procrastinar as coisas intangíveis, porque a vida está passando. Que você possa reavaliar o seu compromisso. Qual o seu próximo passo para permanecer queimando? Não é sobre a intensidade do momento, mas o quanto você quer permanecer com Ele até o fim. Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, nós reconhecemos que nem de longe fomos a sua primeira escolha. Nós não somos aqueles que recusaram o convite, não. Nós somos aqueles que foram buscados depois, foram encontrados, perdidos nas vielas, nos becos. Mas o Senhor nos recebeu. Obrigado, Jesus, por essa graça escancarada, escandalosa. Jesus, nós não éramos merecedores, ainda que fôssemos bons. Jesus, nosso desejo ardente é conhecer mais de você, Jesus. É entrar na sua festa, receber essas novas vestes, Jesus, e ali permanecer junto ao Rei, e ali permanecer junto ao dono dessa festa, permanecer até o fim, permanecer com as vestes que o Senhor nos colocou, permanecer queimando com aquilo que o Senhor tem derramado, com o óleo, com a unção que o Senhor tem nos derramado. Jesus, queremos ouvir sim, no final da caminhada, servos bom e fiel, em nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã o Senhor nos encontre com o coração quebrantado, contrito, e que o Senhor não nos resista. O Senhor não nos resista, Pai, e que a gente possa realmente sair daqui mais apaixonados por você, Jesus. Nós te amamos, Jesus. A tua presença é o que basta, Jesus. A tua presença é o bem mais precioso que nós temos, Jesus. Obrigado, Jesus.